Olá, amigos, tudo bem com vocês? Olha, eu estou feliz, o coração está pulsando de alegria e desde já agradeço ao pastor Gladstone pelo convite que me fez da gente poder estar aqui com vocês para estrearmos a live aqui da igreja do CPA 4. Agradeço também à equipe que está toda aqui em prontidão nos ajudando nesse momento e quero dizer a vocês que esta é uma das melhores oportunidades que temos de louvar ao Senhor, pregar o Evangelho, mantermos comunhão com Ele e mantermos comunhão uns com os outros. Portanto, seja bem-vindo a esta live e que o Espírito de Deus, desta hora, trabalhe em seu coração e que você seja alimentado pela palavra do Senhor e que esta palavra fortaleça a sua vida para esta nova semana, tá bom? Bem-vindos então, que Deus nos dirija, nos abençoe e que esta proposta do Distrito CPA 4 seja próspera e que muitas pessoas sejam alcançadas por esse instrumento. Nós vamos então conversar um pouquinho essa noite e o tema, você sabe, não poderia ser outro, não é? Vamos falar de missão, sim Senhor. Afinal de contas, a igreja não pode parar. Nós estamos aí em pandemia, tá certo? Mas a igreja está se reinventando, a igreja está se descobrindo, a igreja está se movendo. E aí nós vamos falar sobre isso, afinal de contas, Jesus ainda não voltou. Então nós não podemos parar, ok? Este lá aqui não é o nosso lar. Nós temos que caminhar, temos que ir adiante para pregar o Evangelho, alcançar muitas pessoas para que Jesus volte logo a esta terra. Então o tema que nós falaremos essa noite é justamente este: missão, amigo, missão na veia, missão no coração, pregação do Evangelho, para que o Senhor Jesus volte a esta terra. E aí eu quero convidar você agora a pegar aí a sua Bíblia. Você pode também usar algum aplicativo que você tiver aí da Bíblia. Abrir aí no João, no capítulo 1, tá bom? Acesse aí o seu aplicativo, ou então abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. E aí eu quero nessa noite apresentar a vocês um personagem bíblico que não é muito falado, que não é comentado. Ele não escreveu o Evangelho, ele não tem nenhuma carta, mas é uma das figuras mais importantes que ajudaram a Jesus em seu ministério e no seu trabalho, enquanto este esteve aqui na terra e depois também prosseguiu pregando este Evangelho, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 35. E aí você me acompanha então nessa leitura. Muito bem. Achou aí? Vamos lá? João, capítulo 1, verso 35. Vamos lá. Então a Bíblia fala assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que aqueles 2 homens o seguiam, não é? Então disse-lhes: ô abençoados, que buscais? O que vocês querem? O que estão fazendo? Não é? Por que estão me seguindo? E aí então eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Então Jesus respondeu: venham e vejam. E eles foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Sendo mais ou menos a hora 10ª, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o mestre, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando para ele, então, aí aqui tem um relato de Jesus com Pedro, não é? Disse-lhes: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Mas aí eu quero que você agora pare comigo um pouquinho aqui, no verso 40, onde fala assim: era André, ok? Bom, e é aqui que está o nosso personagem, André. Você percebeu que André, ele era um dos discípulos de João Batista. E aí quando João dá aquele testemunho, quando ele vê Jesus,
ele chama os seus discípulos e diz: ô, abençoados, ó, vocês querem ver o Messias? Aí apontou para Jesus e disse: aquele é o Cordeiro de Deus. Daquela hora em diante, André levantou-se ali de perto de João e começou a seguir Jesus. E aí acontece esse relato que nós aqui acabamos de ler. Jesus olha para eles e diz: o que vocês estão procurando? E aí eles dizem: procuramos o mestre, né? Queremos saber onde tu moras. E aí então eles passaram o dia com Jesus. A partir daí, André não largou mais o pé de Jesus, podemos dizer assim. E mais ainda, aí agora nós queremos então dar essa ênfase. Você percebeu quem foi a primeira pessoa que André foi chamar para mostrar Jesus? Você viu o texto? Pois é, a Bíblia diz aqui no verso 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Você está entendendo onde eu quero chegar? Amigo, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós encontramos algo bom, quando nós encontramos algo que nos dá alegria, quando nós encontramos algo que nos dá satisfação, a primeira coisa que nós queremos fazer é contar para as pessoas que estão mais próximas de nós, não é verdade? Você sabe disso do que eu estou falando. Por exemplo, você consegue aquele emprego que você estava batalhando, não é? Você fez aí umas tantas entrevistas, e aí então até que finalmente você é chamado em uma empresa, e aí você assina o seu contrato de trabalho, a sua carteira é assinada, e aí como é que você volta para casa? Você volta pulando de alegria. E aí você chama sua esposa, se você tiver, ou sua mãe, seu pai, e diz: gente, vem cá, vamos me alegrar comigo. Eu achei um emprego, já estou trabalhando. Não é assim? Quando você compra uma casa, por exemplo, ou um carro, alguma coisa que você gostaria de ter, e aí você trabalha e consegue, o que você faz? Ora, você vai mostrar para os seus amigos, não é verdade? Você vai para a sua família, e não está errado fazer isto, isso não é errado, não é? Agora, quando você encontra, não um bem, não algo passageiro, mas quando você encontra o amor da sua vida, quando você se depara com a sua salvação, aí eu te pergunto, você vai ficar calado? Você não vai contar para ninguém? E quando eu digo o amor da vida, você sabe também do que eu estou falando. Quando você está namorando, não é verdade? E aí você leva a sua namorada para a sua família, apresenta para os seus pais, não é? Para os seus amigos, vai até a casa dela, aí ela apresenta você para os pais dela, não é assim? Então, o que André fez foi isso. André encontrou o Messias. André ouvira João falar que o Messias viria. André estava ansioso por conhecer o Messias. André queria saber quem era Jesus. E aí quando ele encontra com Jesus, André não se contém. E agora ele corre. E ele vai chamar, sabe quem? O seu irmão. Sabe por quê? Porque geralmente nós queremos que as pessoas que estão mais próximas de nós, elas compartilhem da nossa alegria. Não é verdade? Você sabe do que eu estou falando. Agora eu faço uma pergunta para você. Você já encontrou o amor de sua vida? Você já encontrou o Messias? Você já tem a salvação? Se você respondeu sim a essas 3 perguntas, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Mas aí agora eu vou te perguntar uma outra coisa. Você já falou disso para uma outra pessoa? Já contou para os seus familiares? Você já falou para sua esposa que você encontrou a Jesus, o amor de sua vida? Você já falou para os seus pais, para sua mãe, que você encontrou o Salvador? Você já contou para os seus amigos no trabalho, que você já tem uma razão para viver, e essa razão é Jesus? Você percebeu aonde eu quero chegar? É o seguinte, queridos. Quando nós encontramos a salvação transborda em nosso coração. E o que nós mais queremos é que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também sejam tocadas por esta salvação. Bom, vamos agora entender um pouquinho sobre o que aconteceu, tá bom? Eu disse a vocês que André, ele não é um discípulo tão falado, conhecido. Você sabe que do Novo Testamento, o escritor mais conhecido é Paulo, não é? Paulo tem várias cartas que estão aqui no Novo Testamento. Depois nós temos aí João,
eu estou me referindo ao Novo Testamento, nós temos aí Pedro, não é verdade? Mas nós não temos uma carta de André, um evangelho de André. Bom, isso quer dizer que André não teve relevância? Não, pelo contrário. E nós vamos... Antes, deixa eu te dar algumas informações aqui sobre André. A tradição diz que André, ele foi martirizado na Grécia por um tirano chamado Murilo. Eles queriam crucificar André, mas André se sentiu indigno de ser crucificado igual a Jesus, não é? Então, nós descobrimos que André foi crucificado numa cruz em forma de X. Inclusive, essa cruz hoje, ela é chamada de Cruz de Santo André, entendeu? Era uma cruz assim em forma de X. Bom, a tradição também diz que André ficou preso por mais ou menos 3 dias, certo? E durante, olha só, olha aqui. Durante o tempo em que André ficou preso, ele apelava às multidões que se aglomeravam ali, próximo de sua prisão, e apelava a elas para que as pessoas, não é, se entregassem a Jesus. Você percebeu como André era? Nem diante da morte ele ficou quieto, calado. Ele falava, ele proclamava, ele pregava. O fato de não ter nada escrito por ele, ter sido deixado, não implica que André tivesse pouca ou muita importância. E nós vamos ver agora o que eu estou querendo dizer. Bom, o nome André é um nome comum, significa homem. Deriva da palavra Adão, não é? Então significa homem, um nome comum. Ele é chamado por muitos de o discípulo obscuro. Por que obscuro? Porque não aparece muito, porque não está no palco, porque não está no púlpito. Entendeu? André não era o homem do púlpito. Mas então, de onde era André? Agorinha você vai entender o que eu estou dizendo para você. Vamos lá. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que André, ele era um homem simples, porém verdadeiro. André, ele era um homem de poucas palavras, mas de muita ação. E aonde eu me baseio para ter esta noção? Bom, eu quero que você venha comigo agora, vamos analisar aqui. Primeira coisa, nós já até lemos aqui, nos versos 40 a 42 da carta de João, do Evangelho de João, nós encontramos André indo pregar o Evangelho ao seu irmão, o Simão, sim, o Simão. E aí quando o André encontra Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele sai dali, da presença de Jesus, e corre até o seu irmão, e diz: abençoado, adivinha da surpresa que eu tenho para você? O Pedro disse: não sei. Pegou muito peixe hoje? Ele disse: não. Não pegou nada? Ele disse: não. Então não sei. Ele falou: eu encontrei o Messias. Ah, não acredito. Então vamos. E aí levou o Simão até Jesus. Você está entendendo? Ele não só falou para Simão que havia encontrado Jesus, ele pegou na mão do braço de Simão e o levou a Jesus. Você está entendendo? Pois é. Agora vem comigo até o capítulo 6, da mesma carta aqui de João, do Evangelho. Vamos olhar aqui o versículo 8. Vamos ler alguns versos anteriormente, só para contextualizar, tá bom? Vamos ler aqui o seguinte, vamos ler a partir do versículo, vamos ler o primeiro, a partir do primeiro. Vejam: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, era Páscoa, a festa dos judeus, ele estava próximo, então ele começou a pregar e viu uma grande multidão, certo? Aí o Filipe chegou para Cristo e falou o seguinte: Senhor, onde compraremos pão para matar a fome dessa multidão? Certo? Porque é muita gente. E aí ele fala no versículo 7, 200 denários de pão não seria suficiente. Agora olhem o verso 8, um de seus discípulos, chamado André, está vendo o André aqui? Então ele era irmão de Simão e informou a Jesus. O que foi que André informou a Jesus? Se você continuar lendo, você vai descobrir.
O André encontrou um rapaz que tinha um lanche. E aquele rapaz, aquele garoto, tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. Agora veja uma coisa, ó, olha aqui comigo. André talvez não soubesse como Jesus faria, correto? Porque eram só 5 pães e 2 peixinhos. O que seria isso para a multidão? Mas o André sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Você está entendendo? Então, a característica de André, ele trazia as soluções, ele trazia propostas, ele trazia ideias. Então ele disse, Senhor, com eles. Você está entendendo, meu irmão? Então, qual é a ideia? Você e eu precisamos fazer parte da solução, porque todos nós estamos envolvidos no problema, mas nós não podemos ficar só lamentando. Estamos numa pandemia, pastor do céu, não tem como pregar o evangelho, vamos todo mundo para casa, sentar lá e vamos ficar chorando. Não, abençoado, acorda, acorda, ora, jejua, pede para Deus. Se tiver isso na sua mente, venha, conte com o seu pastor, chame a sua igreja, dê a ideia, apresente a solução. Sabe por quê? Porque as pessoas estão muito inclinadas a trazer só problemas para podermos administrar. Problemas todos temos. É a hora de começarmos a pensar em soluções, alternativas que nos ajudem a resolver os problemas. Estamos diante de uma pandemia. Vamos parar de pregar? Não. Olha só a solução. Estamos agora em uma live, onde você em casa pode adorar a Deus, junto conosco, ler a Bíblia, adorar, orar, cantar e nos alimentar espiritualmente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pois é, André era essa pessoa. André pensava nos problemas para encontrar soluções. Mas vamos adiante. Tem um outro texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Está no mesmo livro de João, agora no capítulo 12. Você pode ver comigo aqui? Capítulo 12 de João, a partir do versículo 20. Muito bem. Achou aí? Eu já encontrei aqui. Vamos ler. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, estavam alguns gregos. Estes, pois, foram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, abençoado, nós queremos ver o mestre, ok? Queremos ver Jesus. O Filipe, olha o verso aqui, ó, verso 22. O Filipe foi chamar quem? Quem está na tua Bíblia aí? André, é isso mesmo, olha só. O Filipe foi dizer ao André, e André e Filipe foram aonde? Foram a Jesus. Percebeu? Havia um grupo de pessoas ali, eram chamadas de gentios, né? Queriam ver Jesus. Aí o assunto chegou a Filipe. Filipe, eu quero ver Jesus. Aí o Filipe pensou, e agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Sabe o que Filipe pensou? Já sei, vou falar com o André. Chamou o André, vem cá, abençoado, me ajuda no negócio aqui que eu não estou sabendo como fazer. O que foi? O André falou, tem esses abençoados aqui que vieram de longe e querem ver Jesus. E agora? Amigo, André era o homem das soluções. Não tem problema, vamos lá. E pegou os abençoados e levou-os para verem a Jesus. Amigo, e aí? Você entendeu? Deixa eu te dizer o que eu aprendo aqui na vida de André, ok? Bom, primeira coisa, Deus usa pessoas comuns, de maneiras variadas. Você está entendendo? Você não vai encontrar André fazendo um sermão. Quantas mil pessoas? Não. Você não tem um evangelho de André, ok? Você não tem relatos outros de obras grandiosas de André. Ok, e agora? Então ele não foi um discípulo importante? Aí é que você se engana. Eu disse para vocês agora há pouco o seguinte, André não era o homem do palco, ok? André não era o homem do púlpito. Nós tínhamos Pedro, nós tínhamos outros apóstolos. Mas sabem quem era André? André era o homem dos bastidores. Vocês não estão vendo, mas aqui está aí algumas pessoas que estão nos bastidores. São os Andrés, está entendendo? Pessoas que se disponibilizam. Pessoas que dizem, pastor, estou aqui, o que você precisa e o que eu posso fazer? Você está entendendo, irmão? Jesus não quer apenas usar o pregador. Ele não quer usar o cantor. Porque eu não sei cantar, eu não posso participar do culto. Não, abençoado. Você pode, não só pode, você deve.
Deus quer usar você, uma pessoa que se acha comum. Você diz, não tenho um talento, não tenho nenhum dom, como é que eu faço? Não importa, abençoado, venha para Jesus e deixa que Ele fará um milagre na tua vida e por intermédio da tua vida. Outra coisa, deixa eu te dizer, Deus não precisa de pessoas capacitadas. Você está entendendo? Vou repetir. Deus não precisa de pessoas capacitadas. Pastor, mas espera aí. Vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, é que para você ser usado por Deus, você não tem que ter uma habilidade extra, algo fantástico. Não. Não precisa. Sabe o que Deus precisa? Só do teu coração. É só isso. O que Deus precisa é só de um coração solícito. É de um coração aberto, é de um coração disposto, é de um coração que diz, pastor, Senhor, Deus, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, sei nem dar estudo bíblico, mas eu quero ser de uma coisa, eu estou aqui, e se o Senhor puder, usa-me para a tua glória e para a tua honra. É isso, irmão, abençoado, é isso que Deus está precisando. É de uma pessoa que atenda ao seu chamado. Aí eu te pergunto uma coisa. Quando o André encontrou a Jesus, ele chamou o seu irmão, correto? Muito bem. Você já chamou o seu irmão para apresentar Jesus a ele? Você já apresentou Jesus para a sua esposa ou para o seu marido? Você já apresentou Jesus para o teu vizinho? O teu colega da faculdade, ele sabe que você é amigo de Jesus? O teu patrão, lá onde você trabalha, ele já sabe que você guarda o sábado, porque o teu amigo Jesus guardou o sábado e pediu a você para guardar o sábado. E você já falou para ele que Jesus quer conhecê-lo e quer mudar a vida dele? Você não precisa saber cantar, você não precisa nem fazer um sermão. Você só precisa chamar a pessoa e levá-la para Jesus, porque a obra é Ele quem vai fazer. Bom, eu termino as minhas considerações. Eu acho que eu já até passei do meu tempo, mas não tem problema, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Queridos, amigos, abençoados e abençoadas, nós vamos ouvir um louvor, certo? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus só precisa da tua permissão para Ele usar a tua vida. Reflita sobre isso. Mar vermelho ali, escondendo a salvação. Um milagre ao erguer as duas mãos. 7 dias gastos, rodeando Jericó. Um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. O gigante ali, bloqueando a luz do sol. 5 pedras para fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar. A emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder.
Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir. Aqui tu em saber escolher usar a limitação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Percebeu? Agora eu chamo você, do modo como você está, para orarmos. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Pai querido, Deus poderoso, observamos que André não teve assim aquele grande ápice da vida. André não era o homem do púlpito, André não era o homem do palco. André era a pessoa do bastidor, aquele que ajudava, o que servia, o que pregava, o que chamava, o que levava. André era um homem de poucas palavras, mas era um homem de muita ação. E nós estamos nesta noite abrindo o nosso coração, entregando nossa vida ao Senhor, para sermos usados por Ti. Como André, talvez não saibamos pregar, talvez não saibamos cantar, talvez não saibamos nem dar um estudo bíblico, mas aquilo que tem dentro do nosso coração, aquilo que temos e o que somos, entregamos ao Senhor, para ser usado por Ti, pelo poder do Espírito, para a glória do Teu nome e para a pregação do Evangelho. Aceite a nossa adoração, aceite a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém.